Quando a gente foi convidada para falar de mulheres e criação, bateu um cansaço, né? A gente está há muito tempo falando disso, gente. Então, vou tentar fazer que nem a Elisama ensinou com a comunicação não violenta. Fato, não opinião. Estamos em número muito menor do que os homens na criação. Quando a gente fala de liderança, a diferença ainda é mais drástica. E quando a gente fala de mulheres negras, sentimento. Depois do fato é sentimento. Estamos exaustas, estamos mal pagas. Para fazer o mesmo trabalho, a gente ainda recebe menos. Estamos silenciadas e ainda somos assediadas. Pedido que cada um saia daqui com alguma ação prática, porque isso não é assim o mercado que vai resolver, né? O mercado está aqui, seja cliente, seja dirigente, seja colega, todo mundo pode fazer alguma coisa para mitigar rapidamente esse problema. Então, esse é o nosso pedido. Vamos começar com o papo. Está comigo aqui a Aline, Carol e Dé, que relativamente estão há pouco tempo em cargos de direção de criação. E a gente sabe que promover a liderança é um dos fatores que mais acelera a presença de mulheres na criação, mas, ao mesmo tempo, é solitário, né? Ocupar esse lugar, às vezes, tem uma carga enorme que, se eu errar, outras podem não conseguir ocupar. Então, eu queria ouvir de vocês como é ocupar essa cadeira e o que pode ser feito para facilitar essa adaptação e o que não fazer. Eita! Eu acho que, primeiro, a gente tem que entender que não é uma luta do bem contra o mal. Quando a gente está falando de opressão, quando a gente está falando de machismo, de racismo, de homofobia, a gente está falando sobre estruturas muito bem arquitetadas. Então, não é só sobre querer bem, não é só sobre amor, não é assim que a gente resolve as coisas. A gente precisa de políticas afirmativas bem estruturadas, precisa de apoio para que seja possível. Então, assim, ser diretora de criação da Publicis é mais bonita no release do que na vida real. E só é possível na vida real porque eu tenho um acolhimento, principalmente de outras mulheres pretas, de homens pretos e de uma liderança que entende que essa perspectiva faz diferença. E a única solução é trazer mais de nós. Quanto menos dolorido esse espaço for, quanto menos desconfortável esse espaço for, mais criativo ele é. Então, eu acredito que só tem jeito trazendo mais de nós. E completando, eu acho que é difícil contratar. É muito difícil contratar. Quando a gente olha para a criação, é muito mais fácil você contratar homens. Porque os homens já foram criados acreditando que são criativos. Enquanto mulheres, a gente precisa passar uma barreira e falar, não, isso aqui que eu faço é criatividade. Olha, eu tenho ideias boas. A gente tem muitos filtros na nossa cabeça que não deixam algumas ideias nem saírem pela nossa boca. Então, a gente tem esse primeiro passo, que é difícil contratar, mas vale a pena. Vale buscar, vale insistir e vale dar oportunidade, entendendo também o que as pessoas precisam para se tornar profissionais melhores. Então, não adianta também a gente querer trazer só pessoas iguais a gente. Eu, mulher branca, de classe média, quero mulheres iguais a mim. Não. Eu quero mulheres totalmente diferentes de mim, que me tragam um outro ponto de vista, uma outra vivência. E, para eu trazer essas mulheres, talvez eu precise oferecer um curso de inglês, talvez eu precise oferecer um horário diferenciado. Eu já contratei uma pessoa que morava em um lugar que tinha toque de recolher. E aí? Ou eu mudava o horário de trabalho dela, ou ela não ia conseguir um trabalho. Porque quem vai mudar o horário de trabalho dela? Se não sou eu dando minha tapa à cara, se não é uma de nós aqui sendo a louca, que não, gente, imagina, muda o horário sim. Então, é isso, a gente tem que olhar para o outro e entender o que essa pessoa precisa para poder florescer. E aí está o nosso papel, enquanto mulheres na liderança, enquanto clientes que podem pressionar as agências, porque ninguém gosta do cliente chegar e falar, então, cadê as mulheres? Tem um monte de homem, gente. E a gente olha aqui esse monte de mulher. E a gente é tão bom estar entre mulheres, né? A gente fala uma outra língua, tem uma outra energia.
Então, acho que é a gente ser cada vez mais chata e aceitar que ser chata é bom. Acho que vale também a gente fazer uma reflexão numérica, que não faz sentido o número de mulheres no Brasil versus a quantidade de criativas mulheres. Então, a gente hoje, né, nas pesquisas, dizem que somos mais de 50% no Brasil. E como pode, neste mercado, ter tão poucas mulheres? A mesma coisa entre população negra. A gente está falando de mais de 50% de pessoas que se consideram pretas ou pardas. Por que esse mercado não se reflete aí? E a gente trabalha com comunicação, a gente trabalha para pessoas, para o Brasil. E aí eu faço um outro recorte também sobre regionalidade, porque nesse mercado só tem paulistanos, eu sou de Salvador. Eu me sinto muito, né, diferente aí nesse mercado também. Estou há muito tempo aqui, já 14 anos morando em São Paulo, tive que me adaptar, perdi um monte do meu sotaque, porque, né, não tem outras pessoas falando comigo também junto ali, então você acaba perdendo também. Então, eu fico... A primeira coisa que eu penso é número mesmo, não faz sentido, não é um reflexo do Brasil. Então, como que a gente vai fazer um trabalho representativo se internamente a gente não reflete o Brasil? Então, acho que esse é o primeiro ponto mesmo para a gente pensar, para a gente ser lógico, assim, para a gente conseguir pensar aonde a gente quer ir, com quem a gente está falando, com o que a gente quer a partir disso. E aí, fazendo também uma outra reflexão, eu gosto muito do que a Carol falou sobre mulheres, não se entende mulheres como criativas, né? E até acho que são muito histórico também, até em outras profissões, né? O intelecto parece que é mais masculino, né? E as mulheres são do cuidado. E como que a gente consegue fazer com que esses estereótipos mudem também, né? Então, vamos falar bastante sobre isso. E ainda sobre o assunto liderança, né? Para contratar e promover também, muito difícil. E, em geral, se procura um perfil para uma liderança de criação já formatado, né? Alguém que, em geral, veio da redação publicitária, que ganhou um prêmio, que trabalhou fora, né, que ganhou certos prêmios. E esse é um funil que vai prejudicando cada vez mais para que mulheres possam ocupar o lugar de liderança e acelerar essa mudança, porque é quando a gente chega no lugar de liderança que a gente acelera. Estão procurando no lugar errado, esse modelo se sustenta, onde estão as mulheres que a gente pode promover? Eu não acho que esse modelo se sustenta. A forma como a gente faz publicidade no Brasil tem prazo. E um prazo muito curto. E a prova disso são os novos formatos que se fazem. As agências que entenderam isso, mesmo sendo agências grandes, porque quando a gente fala de criatividade, eu sou professora de criatividade na FIAP, a gente não está falando sobre um universo cheio de ideias mirabolantes, a gente está falando sobre um negócio de milhões, de milhões, de milhões. E o formato mídia, como a gente trabalha, ele tem um prazo, porque a gente está falando de novos formatos. Então, e a gente também está falando disso de gente. Não é difícil de contratar. Eu vou te discordar de você respeitosamente, é que só está cada vez mais difícil encontrar o mesmo tipo de gente que se faz. E não existe uma outra forma de fazer isso se quem estiver com a caneta da mão não for uma pessoa que vem de um background diferente. Enquanto quem vem de um background diferente foi entendido como cota, como assistencialismo, isso também não funciona. O meu olhar, ele é de uma mulher preta, gorda, mãe, ele é um olhar diverso quando a gente está falando de criatividade, mas isso também é criatividade. Não tem mais espaço para um olhar único, né? A Chimamanda fala isso no TED dela, o perigo da história única. Então, tudo que a gente vê hoje, que alcança as pessoas, que engaja as pessoas, veio do diverso, veio do plural. Então, se a gente não entender pluralidade como recurso, este formato que a gente tenta se comunicar com as pessoas está fadado ao fracasso. Eu acho muito representativo também, complementando a fala da Dé, que a grande parte das criativas hoje elas vêm de outras áreas, né? Elas não são tradicionais da área de criação. Estamos aqui com mulheres com background de conteúdo, eu vim do conteúdo. E em agência ainda tem muito esse pensamento de conteúdo e criação como coisas muito diversas, como se o conteúdo fosse menor porque surgiu depois, porque é sobre redes sociais só, o que não é verdade. Mas se fala muito ainda, né, sobre essa perspectiva muito diferente,
mas a gente já carrega em si o novo, a gente já veio de um novo pensamento de criação. E eu acho que também trazer pessoas de outros lugares tem a ver com dar esse novo frescor que a gente precisa. Essa estrutura de criação do jeito que ela é hoje, ela não funciona mais. Ela é antiga, ela vai acabar porque ela é moldada dentro de uma estrutura extremamente hierárquica, que já não faz sentido para o tipo de entrega que a gente faz hoje também. Ela falta diversidade, mas é isso, a diversidade ela vem junto com uma mudança de estrutura. E eu acredito muito que não estamos procurando nos lugares certos, porque é isso, aí às vezes tem uma diferença muito grande entre discurso e prática, né? Porque se fala muito que criatividade está em todo lugar, todo mundo é criativo, mas por que na hora de contratar se procura alguém que seja, sei lá, anos de experiência nas maiores agências do Brasil, com 50 mil prêmios e tudo mais? Então, mais uma vez, precisamos setar essas expectativas e entender, de fato, que criatividade está em todo lugar e que são essas mulheres de outros backgrounds que vão trazer a mudança e que vão criar essa nova publicidade que a gente tanto quer. Eu demorei muitos anos para aceitar ir para a publicidade. Muitos. E quando eu falo o lance de contratar ser difícil, é porque quando perguntam em qualquer grupo, gente, alguém indica um DA? É uma enxurrada de homem branco. Para você contratar fora disso, você tem que falar, eu quero contratar fora disso. E aí você está lá, fodida, sem tempo, atolada de trabalho. Você fala, não, ainda assim, eu vou fazer esse trabalho aqui, que nem teria que ser meu, mas eu vou fazer porque eu quero. E comigo foi isso, assim. Eu demorei para entrar na publicidade porque eu achava que o tempo que eu tinha não era suficiente. Eu fui mãe com 18 anos. Então, toda a minha vida adulta, eu fui responsável por alguém. Então, quando eu via meus amigos falando, não, porque aí eu chego na agência, tal hora, e aí eu não sei que horas eu saio, eu pensava, mas quem vai pegar a criança na escola? E quem vai dar janta? E o banho? Eu vou perder a hora de pôr para dormir? E eu fui segurando, jogando para frente. Hoje, meu filho tem 18 anos, está aí, benzão, resolve a vida dele. Eu tenho um menor de 11, que também já se vira. E aí eu aceitei ir para a publicidade. E aí eu fico pensando em quantas mulheres incríveis que eu conheci na minha trajetória que abriram mão de estar na criação porque elas queriam ter uma vida pessoal. Porque elas queriam ser mães, porque elas precisavam cuidar do pai ou da mãe que envelheceram e é a mulher que faz esse cuidado. Porque elas tinham outros desejos, além de só estar 24 horas por dia na agência. E aí, quando a gente olha para mulheres, e aí eu vou ser muito sem recorte nenhum, tá? Para mulheres, quando a gente olha para mulheres, as mulheres são mais organizadas. Quando a gente é mãe, a gente não tem tempo a perder. Então, eu faço os meus trabalhos nas minhas horas de trabalho. Eu não quero jogar pimbolim no meio da tarde. Eu quero resolver o negócio para dar horário e eu poder sair para casa e estar presente na vida dos meus filhos, para eu ter uma vida pessoal. A gente não tem enrolação, a gente é prática. E a gente, acho que como a Aline disse, né, a gente tem um outro olhar que é estratégico. A gente está olhando para o mundo, que é muito dinheiro envolvido nisso, não é brincadeira. Eu não vou ter uma ideia sem pé nem cabeça, eu vou ter uma ideia que faça sentido para o negócio, que mexa ponteiro. E aí, quando a gente olha para a criação, e esse perfil não está sendo preferido, é assustador, porque faz muita falta. E eu imagino que seria um universo totalmente diferente, muito mais sustentável para todo mundo ter mais mulheres, principalmente nas lideranças. Se a gente for pensar, esse jeito de gerir, que é faça o seu trabalho na sua hora, né, receba um bom briefing, faça uma boa entrega, é o que hoje é super moderno, né? O que está todo mundo tentando se organizar para isso, não é? Mas, gente, é cafona dizer que ficou até mais tarde na agência, né? Não é legal valorizar isso. E parte muito da gente, da liderança, né? Então, agora estou recebendo de volta uma diretora de criação que voltou da licença maternidade, constrangida, imagina, constrangida em dizer, preciso ficar tais horários para amamentar. Você bloqueia a sua agenda e isso é sagrado e não é só por você, é porque você precisa dar esse exemplo para as próximas. Se não for da gente, não vem esse exemplo, né? Então,
como seria melhor se a gente já tivesse ocupado, né, e trazido esse jeito moderno de gestão, que, assim, geração Z, se não for isso, cai fora, né? Não tem mais isso de querer ficar na agência e querer, enfim, que isso seja legal. Te fazendo a pergunta que você quer responder. Onde estão as mulheres negras na criação? Onde como estão as mães na criação? Eita, elas não estão, porque se eu estou sozinha, elas não estão. A vida da mulher preta, da uma mulher que é ativista, ela é feita de escolhas individuais, mas ela é por uma luta que é coletiva. Se só estou eu, nós não estamos. E quando estou eu, estamos todas nós juntas. A gente estava até brincando agora numa mesa que a Samantha roçou o mato e a gente achou ele uma brechinha, a gente passou na brechinha um caminho sem volta. Existem algumas iniciativas feitas e lideradas por mulheres pretas para que a gente chegue nesses espaços. Mas se você for contar hoje no Brasil, eu não sei. Esses dias eu perguntei para a Lau, do More Girls, estava fazendo uma pesquisa, eu falei, Lau, quantas diretoras de criação com agências de grande porte somos no Brasil? E aí a Lau está por aí em algum lugar, falou, ela ficou quase constrangida de me responder. Não estamos. E é porque não estamos que esse modelo está errado, está difícil, né? Então, ainda não estamos. E como mães, estamos um pouco mais por conta das mulheres brancas que chegaram antes de nós. Então, algumas pautas sobre maternidade, sobre buscar o filho, sabe, sobre cuidado, chega mais próximo ainda da criação do que a pauta da mulher preta, porque tem uma coisa chamada interseccionalidade. Não é só sobre ser uma mulher preta, é sobre tudo que vem depois que você é uma mulher preta, né? Tem uma frase da Maia que ela disse que diversidade é chamar para festa, inclusão é chamar para dançar, equidade é perguntar se a pessoa tem roupa para ir para a festa. Eu sou uma mulher preta com quase 20 anos de experiência em comunicação, criei iniciativa Criando Crianças Pretas, teve uma grande visibilidade, fiz comunicação antirracista e estou diretora de criação. Porém, não tenho inglês perfeitamente confortável o suficiente para ser júri internacional do D&D. Sou esse ano sou júri do D&D na categoria mídia e não me senti confortável de ir para falar inglês. E aí, Cíntia Pessoa, diretora do RH da Publicis, me disse, a gente vai te contratar uma intérprete para você ir. E eu sou a primeira júri, nos quase 60 anos de D&D, que fala o... Eita, eu não vou chorar. Eu sou a primeira jurada que fala o seu idioma nativo para poder julgar a categoria de mídia. Isso só foi possível porque uma mulher preta era diretora do RH. Assim, todo o board da agência, assim, eu só estou na Publicis porque eu sou muito bem acolhida. Mas a demanda eu levei direto para a Cíntia prontamente, junto com Dani Ribeiro, resolveram. Então, e aí, a hora que eu entrei, comecei a falar português, e a minha tradutora falando, a minha presidente de júri virou e falou assim, isso é desbravador. É a primeira vez que um júri fala o seu idioma nativo, isso é diversidade. Então, é isso. Equidade é perguntar se a pessoa tem roupa para ir para a festa. Eu não tinha. E me deram uma roupa, e eu estou arrasando lá com a roupa que eu tenho. Então, é isso. Assim, se a gente não olhar isso de uma forma diferente, se a gente não olhar as interseccionalidades, a gente não avança. Sobre inglês, tem uma técnica que minha amiga Ana Marta, da FCB, me ensinou, que é pensar como um homem branco faria. Mas eu não posso, porque eu sou uma mulher preta, não dá. Eu estou fazendo 2 aulas por semana de inglês, mas ele ainda não é bom o suficiente para eu segurar no carão, porque eu não posso fazer igual, nunca vou ser. Mas é aquela coisa, não acreditar tanto na ideia, não acreditar que a gente pode estar lá, não acreditar que o inglês é suficiente. E aí, uma dica é, como um homem branco faria? Ele ia lá, ele ia falar com mímica, Sabe, eu tenho uma resposta para isso. Esses dias eu ouvi de um cara, um par meu, muito querido, inclusive, mas ele falou assim, quer nadar com os tubarões? Não sangra. Aí eu olhei para a cara dele e falei, irmão, eu sou uma mulher preta, eu já entrei sangrando. Não dá, a roupa de um homem branco, nem que eu quisesse, ela me cabe. E olha que transformador, né? Por não performar isso,
Quantas outras pessoas vão começar a ir com intérprete? E foi por não tentar fazer isso. Porque é isso, tem essa coisa 2 vezes melhor que a mulher preta tem que ser, e às vezes vai dizer, eu vou com o inglês do jeito que eu estou, mesmo não estando confortável. Mulheres pretas, que são raríssimas nessa plateia, não caibam em roupas desconfortáveis. Principalmente para fazer coisas inovadoras. Tem que estar confortável, sabe? Falando em inovação, é um argumento, né, que a gente repete, que quanto mais diversidade, mais inovação, como é que a gente vai criar o novo se com as mesmas pessoas de sempre. Também que as mulheres estão com a carteira, né, que tomam as decisões de consumo, então é óbvio que a liderança de criação e as equipes de criação precisam ter mulheres, mas a gente pensou muito também nas histórias, né? Hoje comunicação e publicidade é sobre contar histórias, e quais as histórias a gente está deixando de contar. A Maggie Gyllenhaal, que dirigiu A Filha Perdida, da Helena Ferrante, ela falou isso. A gente foi criada para acreditar que as histórias que importam são as que os homens contam, né? Da guerra, do herói, da competição, do grande feito, daquele cara. E ela viu quanta história cabia no pensamento de 2 mães, né? Para aquele filme que mobilizou tanta gente. Que outras histórias vocês acham que os clientes, que no fim é o que vão fazer diferença para pressionar, estão perdendo? Que outras histórias a gente não está contando? Eu estou falando aqui com a Dé, mas por favor. Eu podia citar de novo a Chimamanda, né, o perigo de uma única história, porque é isso, né? Quando a gente não tem diversidade interna, muito dificilmente a gente vai conseguir refletir para fora e muito dificilmente a gente vai conseguir criar histórias relevantes para as pessoas mesmo, né? Então, e é engraçado você falar agora do cliente, pressionar, porque agora eu estou desse outro lado, né? Trabalhei em agência durante muito tempo e agora trabalhei com a Dé, inclusive, na Publicis, e agora estou do outro lado, e eu acho que é um papel muito importante também essa parte que a gente tem de pressionar mesmo as agências. Você está vendo, como assim eu vou contar essa história e não tem nenhuma mulher aqui? Só tem homem nessa criação? E eu acho importante também a gente falar isso não só em datas especiais, né? Porque na hora de falar de consciência negra, está lá. Ai, meu Deus, e agora, né? Tem que contratar as pessoas pretas, tem que colocar... Ou quando a gente vai falar só de Dia das Mães, ou né, data Dia da Mulher, aí fica lá correndo atrás de mulher. Mas não, a gente somos plurais, né? Podemos falar de várias coisas, não só dos temas raça, no meu caso, sobre feminismo, enfim. Então, eu acho que é sobre também a gente entender que uma pessoa não representa todo mundo. Eu, mulher negra, não represento todas as mulheres negras. Eu e a Dé somos diferentes, e que bom que somos diferentes. Temos nossas questões, nossas pluralidades aí. E eu acho que falta a gente ver isso também, né? Temos que ter pessoas diferentes, e daí não é um de cada ali também, né? Vamos pensar que é sobre a equiparidade mesmo. Então, é isso que vai construir histórias diversas, são essas pessoas diversas dentro desse lugar. Mas você sabe que ocupar constrange. Dependendo da... Muito. Façam uso das cadeiras de poder, porque o poder constrange. Então, hoje, como DC, como diretora de criação, quando eu recebo um cast que é só de mulheres brancas, às vezes, o cliente já começa a me pedir desculpa, sabe? Tipo, não, eu explico, calma, deixa eu explicar. Então, a própria presença, a ocupação constrange. Então, é por isso que mais de nós, mais mulheres gordas, mais mulheres pretas, mais mulheres de Raquel Virgínia maravilhosa, mais mulheres trans, precisam ocupar, porque a própria presença faz com que a pessoa não tenha coragem de te trazer mais do mesmo, sabe? Para encerrar, então, um giro da dica prática. Você falou do More Girls, para mim, acessem a plataforma, chamem More Girls. É um instituto que está lutando pela presença de mulheres na criação e passa muito por ter metas, por realmente saber quantas são, como, de qual origem, e mudar isso a partir de números e incluir no negócio. Essa seria a minha dica prática. Carol. Olha, eu acho que eu vou dar uma dica, que é a dica que eu dou para os meus filhos, para eles entenderem quando eles estão indo para um lado errado das coisas, que é, se está muito confortável,
Se a piada foi engraçada muito rápido, tem alguma coisa errada. Você está muito confortável no ambiente, você está muito confortável no trabalho, você está muito confortável com o casting, você está muito confortável. Você tem que parar e falar, tá, peraí, o que está faltando aqui? Porque está faltando alguma coisa. Eu imagino que para um homem branco entrar numa agência de publicidade é muito confortável. Que você entra e você olha e fala, cara, todos eles se parecem comigo. Todo mundo veste preto, tem barba, bigodinho. Fala, incrível, aqui, olha, só clone. Para a gente já é difícil. A primeira vez que eu entrei como diretora de criação na agência, foi, tá, todo mundo está me olhando, né? As pessoas querem saber onde que eu vou tropeçar. E eu não vou tropeçar. E se eu tropeçar, eu vou me segurar, porque tem outras pessoas que estão ali comigo para me segurar. Então, é isso, assim. Entrem nos lugares entendendo o que está errado nos lugares e no trabalho. E em cada detalhe. Se a gente sempre buscar o joguinho dos 7 erros, a gente acha os 7 erros. E aí é a nossa função acertar as coisas. E complementando a Carol, conhecer de fato as pessoas, né? Vamos praticar empatia de verdade, conhecer de verdade as pessoas, sair da bolha, que é muito falado, meio óbvio assim, mas vamos sair de verdade, né? Vamos conhecer de fato outras pessoas. Dica prática: dinheiro. Dinheiro. Porque numa sociedade capitalista, dinheiro é poder. O que combate a opressão, o que combate o machismo, o que combate o racismo é dinheiro. Dinheiro é uma dica prática. Botem dinheiro nas intenções e a gente muda essa bagaça. Obrigada.